O tema da nossa live de hoje é como melhorar seu sono para melhorar seu cansaço e conseguir reverter a diabetes. Tem tudo a ver. Vocês pensam assim, eu só ando cansada. Não, esse cansaço vocês vão entender nessa live que tá atrapalhando o controle da diabetes de vocês. Eu não sei se vocês já ouviram falar quais são os pilares do controle da diabetes. O primeiro pilar é o sono. Não tem como controlar a diabetes se você não dorme bem. Existem 4 pilares no total para você ter saúde: sono, dieta equilibrada, atividade física e saúde mental. Só que o primeiro pilar de todos é o sono. Se você não dormir bem, não tem como você ter uma boa dieta, não tem como você aumentar a sua massa muscular e não tem como você ter saúde mental. Eu costumo falar para os meus pacientes, quem tá aqui é meu paciente, acho que vai lembrar. Eu costumo falar o seguinte: olha, se você dorme bem e tem uma alimentação mais ou menos, você é extremamente mais saudável do que se você dorme mal e tem uma alimentação mais ou menos. É para vocês entenderem que o sono é o primeiro pilar e depois vem o resto. Não adianta comer, tomar suplemento, fazer atividade física, comer saudável se você não dorme bem. Quais são os sintomas que vocês têm de sono ruim? E esse cansaço que vocês sentem é um sintoma de que você dorme mal. Como é que você sabe se você tá dormindo bem? Muitas pessoas falam assim: Camila, meu sono é maravilhoso. Mas aí o que é que essas pessoas fazem? Trocam o dia pela noite, vão dormir 1, 2 horas da manhã. Ou então, são aquelas pessoas que são obrigadas mesmo a trabalhar à noite, Fazem plantão noturno. Essas pessoas, elas vão sofrer consequências de não ter o sono no horário correto. Por mais que elas digam: não, Camila, que é isso? Eu trabalho muito melhor à noite, eu rendo muito melhor à noite. Geneticamente, a gente foi programado para trabalhar e produzir energia durante o dia e a gente foi programado para descansar e para depurar as toxinas à noite. Mesmo que você diga: não, eu sou noturno. Não. Todo mundo tem essa programação genética. Essa figura é interessante para vocês perceberem o seguinte: para aquelas pessoas que falam: eu sou noturno, eu trabalho muito melhor à noite. Então, esse gráfico é muito importante que vocês prestem atenção. Você dorme lá para 1, 2 horas da manhã? Beleza. Então, vamos começar olhando esse gráfico, o primeiro, o de cima. Como vocês podem ver, essa pessoa aqui, às 23 horas da noite, ela tá dormindo. Ela já está dormindo. Essa pessoa, ela vai ter o sono não REM, que é o sono profundo, que é o estágio 3. Não REM, estágio 3. Quando o gráfico tá lá embaixo, o mais baixo possível é o sono profundo, certo? Quando ele tá lá em cima no topo, é o sono REM, é o sono leve. Então vocês podem perceber que a gente fica alternando a noite inteira entre sono profundo e sono leve, sono profundo e sono leve. O sono profundo é aquele sono que o corpo usa para restaurar o nosso organismo. Nesse sono profundo que a gente vai queimar mais gordura. Então você malhou durante o dia, você vai queimar gordura de dia? Não, você vai queimar gordura aqui, nesse sono profundo. É o sono onde você vai aumentar a sua massa muscular. Você malhou durante o dia, você vai aumentar a sua massa muscular durante o dia? Não, você vai aumentar a sua massa muscular aqui no sono profundo. É nesse sono profundo que você vai fazer detoxificação. Então, durante o dia, a gente produziu energia. À noite, a gente vai pegar todas essas toxinas que entraram no corpo, no sono profundo, e a gente vai mandar embora. Por exemplo, eu já trabalhei no shopping como vendedora quando eu cursava nutrição. E aí eu lembro que quando a gente estava lá trabalhando no shopping, na loja de roupas, a gente não tinha tempo para organizar a loja, porque estava sempre entrando cliente e a gente estava sempre vendendo e pegando roupa e tirando do estoque e apresentando para o cliente. Às vezes o cliente não levava todas as roupas e ficava roupa para dobrar e entrava um novo cliente. Não tinha tempo para organizar a loja. E o nosso corpo é semelhante a isso. Durante o dia, a gente está produzindo energia, estamos trabalhando a todo vapor para ler, caminhar, estudar, fazer exercício, raciocinar. E à noite, no sono profundo, que a gente pega todas essas toxinas e manda embora. É o tempo que a gente tem para, como eu fazia lá na loja. Quando fechava o expediente, aí eu ia pro caixa, ver o que tinha entrado na loja, eu ia fazer o balanço do caixa, e aí ia arrumar as roupas, ia limpar a loja, deixar tudo organizado pro dia seguinte. É a mesma coisa no nosso corpo. É à noite, no sono profundo, que a gente faz isso. Limpar essas toxinas, arrumar a loja, arrumar o corpo, não é a noite toda. É só quando você está em sono profundo. E aí, tem o sono
REM, que é o sono leve. Quando você está em sono profundo, é muito difícil uma pessoa acordar você. Mas aí, a gente também alterna em sono leve. E nesse sono leve, é o sono que nossa mente começa a processar todas as informações que a gente teve durante o dia. É no sono leve que a gente melhora a nossa cognição, a nossa memória, o nosso humor, é que a gente processa essas informações. Para cada tipo de sono, ele atua em um mecanismo diferente. Então, sono profundo, limpa as toxinas do corpo, queima gordura, aumenta a massa muscular, faz detoxificação. Sono leve, aí é a mente que trabalha. Então, é nesse sono leve que você sonha. Como é que você sabe se você está tendo um sono REM, ou seja, sono leve de qualidade? Quando o seu sonho é colorido, quando você não tem pesadelo, quando você consegue lembrar do seu sonho. E como é que a gente sabe que você não está tendo um sono REM, ou seja, sono leve de qualidade? Quando você não sonha, quando o seu sonho é preto e branco, quando você tem pesadelo. Vamos continuar o raciocínio daquelas pessoas que falam que são noturnas e que dormem depois de meia-noite. Agora vamos avaliar o gráfico de baixo. Essa pessoa daqui de baixo, ela começou a dormir 1h da manhã. Uma pessoa que começou a dormir 1h da manhã, ela fez sono profundo, que é no estágio 4 aqui. 2 sonos profundos. Enquanto que a pessoa que às 23 horas da noite já estava dormindo, ela fez 4 sonos profundos. Outra observação aqui que vocês podem não ter percebido no gráfico. A partir das 4 horas da manhã, a gente não tem mais sono profundo. Então, o que eu quero dizer? Uma pessoa que dorme tarde, ela não faz sono profundo na quantidade que deveria fazer. E aí, o que acontece? Quando ela acorda cansada, ela acorda indisposta, demora pra pegar velocidade pra fazer as coisas. Por quê? Porque não dormiu no horário certo. E aí, essa pessoa que não tem sono profundo, quantidade suficiente, ela vai acordar enjoada, ela vai acordar inchada, ela vai acordar com náuseas. Por quê? É porque no sono profundo a gente faz a detoxificação. É quando o fígado pega as toxinas e manda essas toxinas embora. Então, se você não tem sono profundo o suficiente, você está acumulando toxinas no seu corpo. E aí você vai prejudicar o trabalho do fígado. Vai acordar com os olhos inchados, com enjoo, dores de cabeça. Além de não queimar gordura suficiente para emagrecer, além de não aumentar a massa muscular. O nosso corpo é programado dessa forma. Mesmo que a pessoa diga, não, mas eu sou uma pessoa noturna. Então, como é que a gente melhora o sono? Existem algumas coisas que faz você não ter um sono profundo de qualidade. Uma dieta muito rica em carboidrato. Se você come muito carboidrato e pouca proteína, você tem pouco sono profundo. Então, você acaba acordando cansado no dia seguinte, por mais que você durma no horário certo. Outra coisa também que faz você ter pouco sono profundo e pouco sono restaurador, que faz você acordar descansado, é o café. Então, teve um estudo que os pesquisadores foram fazer uma avaliação subjetiva dos pacientes. Então eles falaram assim, né? Olha, evite tomar café muito perto da hora de dormir, porque o café atrapalha no sono. Aí os participantes, tá bom, então 4 horas antes de dormir deixavam de tomar café, outros 6 horas antes de dormir deixavam de tomar café. Os pesquisadores foram perguntar, fazer uma avaliação subjetiva para essas pessoas de como elas estavam se sentindo em relação ao sono. E aí eles disseram, não, meu sono tá ok. Quando eles olhavam pro sono deles, subjetivamente, eles achavam que o sono estava bom. Só que aí os pesquisadores foram avaliar o sono dessas pessoas de forma quantitativa. E eles perceberam que essas pessoas demoravam mais para pegar no sono e elas acordavam mais à noite. Acordar à noite e demorar para pegar no sono faz com que você acorde cansado. E aí, mas essas pessoas não tinham percebido isso na avaliação subjetiva. E aí foi que os pesquisadores falaram, eles se desafiaram a encontrar o espaço de tempo ideal entre começar a dormir e a última xícara de café. E eles encontraram alguns resultados. Então, tem pessoas que são metabolizadores rápidos da cafeína. Tem pessoas que metabolizam a cafeína em 2 horas. Mas tem pessoas que são metabolizadores lentos, leva 10 horas para metabolizar a cafeína. E aí eles
encontrar um valor. Para o café não atrapalhar no seu sono, se você beber xícaras de café, você precisa dar um espaço de 8,8 horas entre a última xícara de café e o horário que você vai dormir. Por exemplo, se você vai dormir às 22 horas, o horário que você tem que beber a sua última xícara de café tem que ser às 13 horas da tarde, para o café não interferir no sono de vocês. E aí eles também perceberam que quando envolvia suplementação de café, a escala de tempo tinha que ser maior. Então, se a pessoa, por exemplo, treinadores, né, que são semiatletas, que usam cápsulas de cafeína, eles têm que dar um tempo maior para que essa cafeína da cápsula não atrapalhe o sono. E esse intervalo é de 13 horas. Se você vai dormir às 22 horas da noite, você deveria beber a sua cápsula de café no mais tardar às 9 horas da manhã. Então o que acontece? As pessoas bebem café, o café atrapalha o sono e no dia seguinte eles acordam cansados. E aí bebe café para melhorar o cansaço, mas o café atrapalha o sono e acorda cansado. E aí eles bebem café para melhorar o cansaço. E aí vira um ciclo que não tem fim. E aí os estudos, eles avaliaram e chegaram à conclusão de que para você acordar descansado e ter um sono profundo, você precisa equilibrar a sua alimentação durante o dia. Ou seja, não pode comer muito carboidrato porque atrapalha o sono e não pode comer proteína de menos porque também atrapalha o sono. Qual é o ideal? É uma quantidade moderada de carboidratos, em torno de 45% de carboidratos, e uma dieta mais hiperproteica, em torno de 1,5 a 2 gramas de proteínas por quilo de peso. E aí o interessante é que eu coloco aqui esses dados e vocês podem ter a interpretação de vocês. Ah, a Nutri falou que tem que comer bastante proteína, então proteína é à vontade. Não, proteína não é à vontade. Se você ultrapassa esse limite de 2 gramas de proteínas por quilo de peso, você pode atrapalhar seu sono. Então é manter esse intervalo de quantidades moderadas de carboidratos e quantidades mais elevadas de proteína, mas não pode ser em excesso. Então de 1,5 a 2 gramas por quilo de peso de proteína. Lembrei da informação muito importante que eu queria falar pra vocês. Eu já recebi pacientes que chegaram no consultório falando assim: Camila, eu não sei por que eu desenvolvi pré-diabetes. Eu malho todo dia, eu não gosto de doce e eu não exagero no carboidrato. Por que eu desenvolvi pré-diabetes? Eu não consigo entender. E a resposta, uma das respostas, está aqui em relação ao seu sono. Os estudos mostram o seguinte, que quando você não tem sono profundo, na quantidade certa durante a noite, aquele sono que depura as toxinas, que manda embora, você tem mais chances de desenvolver diabetes. É por isso que pessoas que trabalham com plantão noturno, 45 anos aos 50 anos, já estão pré-diabetes, porque não fazem sono profundo no horário certo e na quantidade certa. Então, dormir mal é um preditor para você desenvolver diabetes e dormir mal é um preditor para você não conseguir controlar a sua glicemia. Uma das queixas que eu mais recebo no consultório é a seguinte: Camila, quando eu deito, eu demoro para conseguir dormir. Então eu separei aqui umas receitas que podem ajudar vocês. O que a gente pode fazer para conseguir diminuir essa latência do sono? Ter uma dieta mais rica em triptofano. Por exemplo, essa receita aqui é muito simples e é muito gostosa. A banana tem 0,3 mg de triptofano. O amendoim tem 5,5 mg de triptofano. E o cacau tem 3,5 mg de triptofano. Ou seja, quando você alia os três, você tem uma refeição mais rica em triptofano. Então, como é essa receitinha? Você pega a banana, eu cortei no meio, coloquei pasta de amendoim em cima e depois coloquei o cacau 70% em cima da pasta de amendoim e levei pro congelador. E aí você pode quebrar essa banana, né? E comer como se fosse bombons, é uma delícia. E aí você vai ter uma alimentação já no finalzinho da tarde ali, às 16 horas, e você já vai ter uma alimentação mais rica em triptofano. Por quê? Esse triptofano, ele vai ser convertido em serotonina, que vai ser convertido no hormônio melatonina, que é o hormônio que induz o sono, certo? Outra refeição também que vocês podem fazer à noite é essa daqui. Salada, que você vai colocar
alguma folha que seja rica em organosulfurados, por exemplo, pode ser repolho roxo, pode ser acelga, pode ser couve, pode ser brócolis, pode ser rabanete, pode ser couve-flor, pode ser agrião, pode ser rúcula. Essas folhas que eu falei pra vocês vai ajudar o seu fígado a detoxificar as toxinas. E se você insere essas folhas todos os dias, 2 vezes ao dia, você vai ter menos despertares noturnos. Então você não vai acordar para fazer xixi. Essas folhas que eu falei vai ajudar vocês também a não despertarem às 2 horas da manhã, porque aí tem alguns tipos de despertares noturnos. Tem uns despertares noturnos que é aquela mãe que acabou de ter filho e tá com filho pequeno, então ela não consegue relaxar a mente. Então o sono dela, ela nunca entra no sono profundo. Ela tá sempre no sono leve. Por quê? Porque qualquer barulho que ela ouve, ela já desperta e vai ver como é que a criança tá. Eu não tô falando desse tipo de despertar noturno. Eu tô falando de despertar noturno que você acorda e aí não tem hora específica, aí você fica bolando um pouquinho na cama, depois dorme, depois acorda de novo, depois dorme, depois acorda de novo, depois dorme. Passa a noite inteira acordando. Você vai acordar cansado. Isso é sinal de que você não está entrando em sono profundo. Precisa comer essas folhas que eu falei pra vocês. E também os despertares noturnos às 2 horas da manhã. É o seu fígado que está com problema. E aí também tem um outro ingrediente que é a ervilha. E a ervilha, ela é rica em triptofano. Então ela tem em torno de 5,5 miligramas de triptofano. E esse triptofano, quando você janta esse triptofano, você já vai ajudar a aumentar o hormônio de melatonina, que vai induzir o sono. Outras coisas também que vocês podem fazer para ajudar a melhorar o sono de vocês, para vocês não acordarem cansados e com nenhum daqueles sintomas que eu coloquei nos stories, você pode usar luz vermelha, que aí já ajuda a aumentar a melatonina. Quem tem insônia crônica sabe que é difícil reverter esse problema. Então você precisa aliar várias estratégias ao mesmo tempo. E você precisa ir alternando também essas estratégias de um mês para o outro, porque o nosso corpo se acostuma com essas estratégias.